So that's it. I know it looks like a lot, but it's been optimized to try and print quickly. So give it a shot. A impressora 3D pode ser usada como uma ferramenta de aprendizagem, onde ela motiva os alunos, ela integra o professor e o aluno para que a experiência seja divertida, para que o estudante fixe a matéria, entendeu? Por exemplo, um professor ele pode ensinar uma tabuada para os alunos modelando e imprimindo as peças. Então eles participam de todo o processo. Eles fazem a modelagem, eles se interessam pelo objeto e vão aprender a matéria. Um professor de biologia, ele pode imprimir células, vírus, bactérias, ou seja, tudo aquilo que não é palpável para o aluno e transformar aquilo numa experiência educacional. Com essas tecnologias de impressão, o aluno ele tem muita facilidade para trabalhar. São máquinas que têm calibração automática, elas são fáceis de usar, são intuitivas, ou seja, você não precisa ser um expert, um engenheiro para utilizar essas máquinas. Da mesma forma como existem softwares hoje que o estudante, a criança, o adolescente pode usar para fazer uma modelagem a partir de um bloco. É como pegar uma massinha e transformar num objeto, só que você vai fazer isso de uma forma digital. Com essa popularização, os alunos eles vão poder aprender as profissões do futuro, onde uma fábrica digital pode produzir qualquer coisa. O que vai interessar nesse caso? O capital intelectual, a ideia, a criatividade, a inovação. É isso que vai interessar para a indústria, porque a partir de uma ideia você vai poder produzir esse objeto em qualquer parte do mundo. A educação básica, ela demanda esse tipo de ferramenta tecnológica. Porém, os professores e as instituições não sabem como utilizar. Então foi aí que surgiu a nossa ideia de desenvolver um projeto. Nós submetemos ao Centro de Incubação de Empresas de Tecnologia da USP, IPEM e o IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, junto com o SEBRAE, desenvolver um plano. Submetemos lá o plano para aprovação dos mestres, do conselho, e estamos na fase de incubação. Apesar de terem existido tentativas anteriores, as origens da impressão 3D podem ser rastreadas pelos anos de 1986, quando a primeira patente foi emitida para aparelhos de exterior. Então, gente, vamos iniciar pela origem, né? Imaginamos que a impressão 3D é algo novo das últimas décadas e na verdade não é. O seu trabalho, o seu estudo começou na década de 80, né? As primeiras tecnologias de impressão 3D começaram a surgir nos anos 80, quando eram chamadas tecnologias de prototipagem rápida. Esse termo era utilizado pois os processos foram originalmente concebidos como um método rápido e mais econômico para a criação de protótipos para o desenvolvimento de produtos na indústria. E ainda hoje, a prototipagem rápida é a aplicação mais difundida da impressão 3D, principalmente aqui no Brasil. O primeiro pedido de patente para a tecnologia de prototipagem rápida feita foi pelo designer Hideo Kodama, no Japão. E apesar dele ser um advogado especializado em patentes, curiosamente a especificação completa da patente não foi apresentada no prazo estipulado e ele acabou não tendo direito a essa patente. Em meados da década de 90, o setor começou a dar sinais de diversificação distinta em duas áreas específicas de destaque que hoje se definem com muito mais clareza. Primeiro, havia impressão 3D de ponta, sistema muito mais caro, que era voltado para a produção de peças complexas de alto valor e alta engenharia. Isso ainda está em andamento até hoje, né? E crescimento. Mas os resultados só agora estão realmente começando a aparecer
crescer nessa última década, né? E tomar conhecimento das pessoas, seja em aeroespacial, automotivo, médico, seja qual seja a área, né? Um outro exemplo do espectro, alguns dos fabricantes de sistemas de impressão 3D estavam em desenvolvimento e promovendo provas de conceito. Especificamente, essas eram impressões 3D voltadas para a melhoria e desenvolvimento de conceito e prototipagem funcional, que estavam sendo desenvolvidas especificamente como sistemas mais econômicos e fáceis de se usar no escritório, o prelúdio para as máquinas desktop de hoje. No entanto, esses sistemas ainda eram principalmente voltados para aplicações industriais, né? E aí a gente tem alguns investimentos de desktop, 3D desktop. Na extremidade inferior do mercado, as impressoras 3D, que hoje são vistas como faixa média, surgiu uma guerra de preços justamente com as melhorias incrementais na precisão, velocidade e materiais de impressão. Em 2007, o mercado viu chegar ao primeiro sistema abaixo de $10.000 da Systemic 3D, mas ele nunca atingiu o sucesso que pretendia. Isso se deveu, em parte, ao próprio sistema, mas também a outros sistemas do mercado. A meta da época era conseguir fornecer ao mercado uma impressora 3D de baixo custo, né? Imaginem que em 2007 um primeiro sistema, uma primeira empresa estava vendendo a $10.000. É um valor alto até para as grandes empresas, né? Em 2007 foi o ano que os brotos começaram a aparecer e esses movimentos embrionários da impressora 3D de código aberto começou a ganhar visibilidade. E aí, em 2009, que a primeira impressora 3D disponível no comércio, né, comercialmente, em forma de kit e baseada em conceito RepRap, foi colocada à venda. Essa foi a impressora BFB RepMan 3D, seguida de perto pela Mackerput Indústrias em abril do mesmo ano, cujos fundadores estiveram fortemente envolvidos no desenvolvimento até afastarem a filosofia de outras empresas, de outras marcas, né? Após um grande investimento. Em 2009 ainda, uma série de impressoras semelhantes surgiram. A dicotomia interessante aqui é que enquanto o fenômeno acontecia, o RepRap deu origem a um novo vetor de impressoras 3D comerciais básicas. E assim, o código aberto para a impressão 3D foi acontecendo e sobre manter a comercialização sob controle, né, para que os comerciantes que estavam abrindo não perdessem o fator lucro, né. Nos anos seguintes, como 2014, muitos avanços tecnológicos foram vistos no mundo da impressora 3D, dentre eles o surgimento de novas tecnologias da impressão 3D em metal, como o MJF, por exemplo, e ainda mais investimentos em sistemas de manufatura, aditivas e industriais. Ecossistemas complexos de manufatura aditiva começaram a se formar, englobando desde o desenvolvimento de novos materiais até sistemas autônomos de pós-processamento. E com a Covid-19, a manufatura aditiva teve mais uma chance de promover a sua relevância e poder atestar a maturidade que a tecnologia alcançou até então. Para onde vamos no futuro pode nos mostrar clareza que a tecnologia da impressão 3D evolui cada vez mais e a adoção é mais ampla a cada dia que passa, como a gente pôde vivenciar nas aulas do professor. Nós vimos a impressora 3D em um nível de construção civil e até já no meio da alimentação também, né?
E o ponto aqui que eu gostaria de botar os colegas a refletir é que será que ela está realmente no meio, está sendo direcionada para um ambiente em que realmente ela é pertinente, ela realmente vai contribuir? Será que é no meio da alimentação? Será que é no meio da construção de instrumentos musicais? Como a gente pôde ver também, a gente já falou sobre a questão da qualidade do som desses instrumentos musicais produzidos pela 3D e também a questão da acessibilidade. Será que a gente vai realmente ter uma acessibilidade dos instrumentos por conta desses instrumentos serem produzidos pela impressora 3D? E aí a gente fala sobre o filamento, né? O filamento que a impressora, que alimenta a impressora 3D, no caso, para a produção desses materiais, seja o instrumento musical, seja os mais acessíveis, né? Que eu estou falando. O filamento simples, né? De resina. Eles não são baratos, né? E eles não são de fácil acesso. A gente não vai ali no mercado e encontra hoje, né? A gente ainda não tem lojas de Natal, em lojas fáceis que a gente vai no shopping ou um grande hipermercado e encontra facilmente. Dependendo da marca, porque a gente tem filamentos diferentes, a gente não encontra, a gente tem que solicitar a compra via internet. E aí, isso ainda não é tão acessível, né? E não é tão barato nessa questão social que eu falo, no ponto de que qualquer pessoa pode ter acesso, é fácil de conseguir. Então, a ideia é que ainda não é de fácil acesso e pode vir a não ser por conta justamente dessa questão dos valores. A gente pode refletir no que diz respeito aos valores que hoje nós estamos comprando diversos produtos no nosso dia a dia. E produtos que são fundamentais para o nosso dia a dia, né? Para a nossa sobrevivência humana. E aí a gente pensa sobre os valores que as grandes indústrias, as grandes empresas vão estar repassando esse filamento, seja ele do simples, do mais comum, até o que vem do concreto, o que vem da madeira, né? São inovações hoje, sim, assim como eles eram em 2007, 2014, e eu me recordo de conhecer a impressora 3D em 2019 e ela ainda era nova, ela ainda estava engatinhando no que diz respeito a escolas, na parte educacional e tecnológica. E ela ainda estava engatinhando, poucas pessoas conheciam, mas já tinha alguns lugares, algumas pessoas que já faziam aqui em Natal, já vendiam, né, a impressora 3D para fazer na sua casa, ou no seu comércio, ou na sua empresa, né, montando as peças. Né? Eles encomendavam as peças e montavam essa impressora 3D, porque ela não poderia vir montado, ou até poder, na verdade poderia vir, mas o custo era maior. Então, em 2019, ela começou a ter mais visibilidade, né? Algumas escolas adquiriram, algumas escolas começaram a vender, né, esse material como recurso tecnológico para as suas aulas, em suas escolas, em suas empresas em si, né? Estou puxando um pouco mais para a área de educação e da minha experiência nas escolas aqui em Natal. Mas, lógico que a gente não pode desprezar o seu espaço
nos outros estados, né? O tempo que ela já chegou em outros estados. E aqui na minha pesquisa, eu percebi que em outros estados, como São Paulo, ela já tinha alguns anos de mercado, ela já estava no meio da sociedade há algum tempo. Então, já chegou aqui já um pouco depois, né? É, falando ainda da educação, ela chegou a favorecer uma nova oportunidade de aprimorar e desenvolver a bagagem de conhecimentos em sala de aula. Isso porque com a impressora 3D, os alunos conseguem manusear e visualizar com mais facilidade o que os professores ensinam, na medida que experimentam enquanto constroem. As aplicações dessa tecnologia estimulam o desenvolvimento do processo, a adaptação à mudança e a resolução de problemas por parte dos estudantes. A impressora 3D é uma tecnologia inovadora que consiste em imprimir objetos tridimensionais previamente desenhados em um computador. A impressora 3D possibilita criar qualquer tipo de objeto, né? O que você imaginar. Há pouco, esse ano a gente fez, colegas em uma das escolas que eu trabalho, fizeram uma aula de ciências e história com escavações. E aí a escola comprou algum estilo fósseis, né? A ideia é que se transformasse em fósseis. Era um crânio, um pé, algumas partes tanto de 빠른지. pessoa, né, como o crânio no caso, 그래서 오늘은 e o 소닉을 만들 겁니다. pé, um fêmur, 소닉은 né, um 정말 osso 빠르죠. fêmur, 설정에 따르면 마하 1에서 para 2의 que os 속도로 meninos 달릴 수 있다고 하는데 escavassem, né? 마하 1이 E é 시속 justamente essa 1200km 정도 área 되니까 que os 고슴도치 primeiros 치고는 꽤나 빠른 modelos 편에 속하네요. fomentaram nas 옆 동네 disciplinas, 퀵실버나 que 플래시 foi 같은 biologia, 초인들은 de 마하 ciências, 1쯤이야 집 앞 편의점 갈 geografia, 때 내는 para 속도 정도로 별거 facilitar 아닌 것 같지만 esse 사실 다 manuseio, 설정에 né? 불과한 것인데 무슨 Essa 의미가 있겠습니까? visibilidade, que é um dos 저희 집 principais 나고는 conceitos 밤에 마하 utilizados 2만 na 조로 educação 뛰어다닙니다. básica hoje, o mão na massa, né? Esse conceito mão na massa. Entre outras palavras, trata de uma forma de fortalecer o conhecimento e, ao mesmo tempo, imprimir peças necessárias, como as próteses em medicina, uma célula na biologia, um fóssil na história, ou diversas outras coisas, né? O uso da impressora 3D está cada vez mais difundido e já é comum ter essas máquinas não só em empresas, mas também em centros educacionais. Sem dúvida, o uso dessas tecnologias na educação oferece um grande potencial para os alunos e professores. Imagine uma criança usando uma impressora 3D para fazer partes que compõem a célula, o corpo humano, um órgão do corpo, né? Imprimir segmentos de uma balança para fazer um funcionamento, um sistema, né? E poder ali estar concretizando um conceito que ela está vendo ali no livro com o seu professor e transformá-la em algo concreto, né? Algo real. As grandes escolas, né, investem para um aluno mais participativo, uma aprendizagem interdisciplinar, o trabalho em equipe e, aos poucos, né, a ideia é que não só as disciplinas que eu já citei há pouco, mas disciplinas como matemática, cálculos, religião, filosofia, utilizem de uma forma tangível para a construção desse conhecimento, né? Mais um pouquinho à frente, eu queria retornar à temática que a gente viu em sala de aula, que são os instrumentos musicais produzidos pela impressora 3D, né? E queria colocar um pouquinho para a gente ouvir um breve
um breve trecho e mais à frente eu vou continuar falando sobre impressora 3D e vou trazer uma ideia que nós tivemos, eu e a Ana Angélica Queca, sobre a caneta 3D, que é um recurso que está mais próximo, mais fácil, né? Um pouco mais fácil, e como a gente pode utilizar para o nosso dia a dia para ajudar nas nossas aulas, por exemplo, de música. No caso aqui, a gente vai soltar uma ideia, né, de como essa impressora 3D, já chegando aqui na caneta 3D, que já está super acessível, né, no que diz respeito a onde encontrar. A gente consegue comprar pela Amazon, por exemplo. E como ela pode servir, nos trazer recursos para nossas aulas de música, né? Na educação básica, para os primeiras ideias, primeiros protótipos, né? Primeiras produções para uma aula comum. Vamos lá, eu também gostaria de falar os tipos de impressora, né? Os processos de produção. Vou falar de 3 apenas, certo? Porque a gente já sabe, já viu que existe bem mais. Tem a fabricação com filamento fundido, que é o FDM ou FFF. É um filamento plástico fundido para criar o objeto. Sua principal vantagem é o fato de ser a técnica mais barata e a máquina ser de simples execução. Por outro lado, temos aqui a certa limitação no aspecto de qualidade e detalhes desse filamento. Sua principal desvantagem, né? Nesse método é possível fazer objetos coloridos na própria bandeja ou com a caneta. Após imprimir em FDM, é necessário remover os excessos. Isso pode ser feito com o dedo ou com algum instrumento e também com suportes. Porém, é um processo sem muita dificuldade. A gente tem o outro tipo, que é o estereolitografia, SLA ou DLP. Para quem compra, né, procura o tipo de filamento, procura por essas siglas. A máquina utiliza de uma luz ou laser que, entrando em contato com a resina líquida, materializa o objeto projetado. No processo DLP, o objeto é endurecido em uma etapa única, e no processo SLA é camada por camada. O projeto é produzido de uma forma muito precisa, com detalhes bem definidos. Esses produtos podem ser mais frágeis e, posteriormente, necessitam de um acabamento mais demorado que o processo detalhado acima do FDM, né? É diferente, um pouco diferente. E a gente tem o SLS, sinterização seletiva a laser. É uma opção de alta qualidade e alta resistência, portanto, é um tipo de impressão de alto custo. Trata-se de um laser, como no caso anterior, porém com uma capacidade mais potente. A partir dessa técnica, é possível materializar objetos de material como nylon, cerâmica e metal. É utilizado um pó que cria camadas, e um dos aspectos interessantes dessa técnica é que o pó pode ser utilizado em uma próxima impressão. O que sobra você pode reutilizar, né? O que não acontece no filamento. É uma ideia legal. E a gente tem a sinterização direta de metal a laser, DMLS. É uma máquina que faz impressão exclusivamente de metais com qualidade muito alta. E o seu diferencial é criar peças finas, complexas, superior a outras máquinas. Porém, sua desvantagem fica por conta do alto custo, né? Como eu comentei mais anteriormente.
os valores não são tão acessíveis. Às vezes até a caneta 3D, a impressora 3D tem um valor mais acessível, mas o filamento é um pouco mais caro. Diante de tudo isso que a Amélia falou, o que a gente pode pensar sobre as impressoras 3D, né? As suas implicações para o campo da música e do seu ensino, nos faz refletir sobre as implicações dessas inovações tecnológicas na música. Não apenas na música, mas no ensino e na sociedade, né, em si. Porque uma vez que as coisas estão, né, crescendo de forma muito acelerada, nós precisamos acompanhar esse avanço e estudar sobre o nosso campo, né? A oportunidade que a gente tem de poder usar um instrumento 3D, usar em uma aula prática com os alunos, como a Amélia fez, desenhando as claves, o pentagrama, as figuras musicais. Então, na hora de ensinar, que vai ser um trabalho lúdico, que vai fazendo com que os alunos eles internalizem esse conhecimento, né? Exercitem essa parte teórica, bem como poder também ter a questão da acessibilidade, né? Com uma vez que instrumentos são muito caros e aí a gente poder ter um instrumento de um valor mais baixo, né? Assim, podendo dar acessibilidade para a sociedade, para que ela possa ter um instrumento para estudar, que sabemos que é uma dos entraves, né? Da nossa sociedade, uma vez que nem todo mundo pode ter, por exemplo, um violino, né? Como são os instrumentos de maiores destaques da impressão 3D, e eu acredito que as instituições de ensino, elas estão tentando criar realmente esse ambiente, né, que estimula a concentração e a absorção dos conhecimentos. As escolas, bem como as universidades, têm investido em tecnologias assim fantásticas para o ensino, né? Fazendo com que os alunos possam realmente assim ter mais atenção, sejam estimulados, né, a essa atuação na música, poder ter algumas tecnologias, o próprio celular, né, que a gente hoje pode usar, é uma tecnologia que nos facilita o estudo para ouvir uma música que provavelmente a gente não teria um LP, um CD, né, as coisas mais antigas para poder ouvir uma música, né, a própria impressora em si, né, que nos permite hoje pegar uma imagem da própria internet e poder ter em mãos uma partitura que a nossa impressora convencional, que vai imprimir um papel de uma partitura, de uma música que a gente nunca teve a oportunidade de ouvir ou de tocar, e poder ter isso em mãos para poder estudar, ou seja, uma simples impressora, né, que já nos acompanha há tantos anos, já é uma realidade que nós temos. Então já transformou esse ambiente da sala de aula, né? Um simples papel. Então imagina você poder ter instrumentos, né, que você não pode comprar, e a própria tecnologia em si, né, a forma como as pessoas estão estudando, né, para melhorar o seu som, né, a acústica, né, a qualidade do instrumento, né, você poder, através de uma impressora 3D, poder ter essa oportunidade, né? Você poder ter um equipamento, né, que é um recurso que a gente precisa para estudar. Não adianta a gente só pensar que só ler, né, imaginar, né, audiar ali uma música. A gente precisa realmente desse recurso para poder ter um aprendizado mais interativo e dinâmico, né? Então, quando o aluno é incentivado
a pesquisar, né, sobre o seu instrumento e poder tê-lo em mãos, o aprendizado é muito mais sólido, né, vamos dizer assim. Além disso, o professor ele pode estimular o aluno a aprender a usar essa tecnologia 3D, né? É uma imersão à pesquisa, né? A gente pode dizer assim, uma vez que a gente lidar com situações reais, desenvolvendo a capacidade de análise, habilidade de resolução dos problemas, um trabalho em equipe, liderança e comprometimento nos resultados, né? Como dizem as pesquisas. Que a gente vai colocar no final todas as nossas referências, mas a gente traz aqui bastante impressões assim do que a gente viu, alguns vídeos. Nós temos na nossa própria aula em sala, a gente teve a oportunidade de analisar, de estudar alguns vídeos. No nosso Bitrix nós temos diversos vídeos. O que realmente assim inicialmente me estimulou foi o da casa, né? Foi o primeiro que eu falei, nossa, um negócio gigantesco, assim, como é que funciona daquela forma, como é que realmente fica uma coisa tão bem feita e com a tecnologia tão fantástica, assim. O Canaltech, ele fez uma matéria falando sobre a impressão 3D do violino, que ajuda a popularizar instrumentos musicais de alto custo. No final do nosso vídeo, nós deixaremos o link das nossas referências, né, de nossa pesquisa, que a gente viu muitos vídeos, leu vários textos, mas sempre nesse intuito de pesquisa, né, assim, estão sendo testados diversos sistemas de impressão 3D, para que a gente possa ter instrumentos duráveis, de baixo custo, principalmente para estudantes, assim, que estão começando, né? Assim, não pode adquirir um instrumento caro, mas que ele possa ser um instrumento de qualidade, com uma boa acústica, né? Reverberação sonora bacana, porque a construção de um instrumento, ele leva tempo, né? Assim, mas construir na 3D é uma coisa mais rápida, mas requer realmente um instrumento de qualidade, né, com bons materiais, para que ele possa ser um instrumento de uma boa sonoridade, né? O violino 3D, ele é utilizado com madeira de lei, né? Então, para poder, realmente tem que ser feito um estudo muito bacana, assim, para que possa realmente não prejudicar nem a aparência nem a sonoridade. Importa mencionar que um instrumento como o violino, por exemplo, ele é feito em 2 etapas, né? Uma vez que o corpo é feito com um tipo de material, né? O polímetro plástico, e o braço e a escala são fabricados em plástico ABS liso, ou seja, são materiais diferentes porque ele tem partes diferentes, então não é tudo a impressão 3D de uma coisa só, assim, de um material só. Além disso, a matéria, né, fala sobre o novo mundo sonoro, né, que é criado com materiais diferentes dos tradicionais para baratear e facilitando o acesso dos outros estudantes, né, porque um violino ele pode variar de 300 a 600, dependendo da qualidade da madeira. Já um instrumento impresso em 3D, ele custa cerca de R$ 95, né, a cotação atual. Além disso, espera-se também explorar algumas modificações no design, né? Ainda um esforço para reduzir ainda mais o custo e, ao mesmo tempo, tornar instrumentos disponíveis, né, na educação musical para jovens de baixa renda. Mary Elizabeth Brown encerra essa matéria com essa citação muito pertinente, né, para a nossa área.
nós vimos também uma matéria sobre impressoras 3D na sala de aula, uma revolução na educação, uma matéria de 2017 que fala sobre os papéis e desafios das instituições no ensino, né? A forma de criar um ambiente de concentração e absorção do conhecimento no intuito de investir em tecnologia, né? E não poderia ficar por menos. A impressora 3D chegou para ampliar esse horizonte, né? Flexibilizar e facilitar o ensino, né? Pois a impressão 3D, ela tem transformado a sala de aula, né? O uso desses equipamentos revolucionou o ambiente de ensino, trazendo um novo conceito, é um novo recurso didático, de forma que traga um aprendizado interativo e dinâmico, otimizando o papel do professor e a atenção do aluno, né? De forma que ele é incentivado a aprender de uma forma diferente, né? Atualizada e aproximando da vida real, né? O conhecimento a ser aplicado. Além disso, os professores podem estimular o protagonismo do aluno, né? No aprendizado das tecnologias 3D. É um recurso didático de baixo custo e que pode criar situações para o estudante não ter medo de errar e assumir riscos, né? Se renovar, inovar o seu estudo, o seu aprendizado, levando a buscar pesquisar, né? Se tornar pesquisadores, de forma que eles exercitam situações reais, né? Desenvolvendo a capacidade de analisar, a habilidade na resolução de problemas, né? Pensar um trabalho com bastante estudo, né? Poder trabalhar em equipe, aprender a liderar e se comprometer com os resultados, né? Uma vez que a pesquisa, ela busca resultados, né? O objetivo dela é trazer uma análise, né? E porventura, um resultado. E as impressões 3D podem estar presentes no ensino de qualquer disciplina, assim. Assim como a gente viu a construção da casa, né? Na área de engenharia, na ciência também, uma vez que, né, como a Amélia trouxe aí a impressão do coração, né, os estudos que estão sendo feitos. E, além disso, as novas tecnologias faz com que o processo de aprendizado comece a mudar, né, trazer para uma realidade tecnológica, né, que faz parte da nossa vida nos dias de hoje, que gera o conhecimento interdisciplinar. O interessante nisso também é que esse estudo traz uma prática, né? Ela passa a ser mais valorizada, materializada, né? No aprender fazendo. Uma vez que nos espaços escolares, com as oficinas e atividades, o aluno coloca a mão na massa, né? De forma que ele vai atiçando a curiosidade, desenvolvendo habilidades e inspira iniciativas de aprendizado. As impressoras 3D são recursos educacionais que estimulam estudantes e professores, né? Fortalecendo esse engajamento entre eles e entre as ciências, tecnologia, né? Essa coisa interdisciplinar que traz de tudo um pouco, engenharia, matemática, né? A pesquisa em si tem esse intuito de ampliar os horizontes. Na nossa área, então, que é a música, né, as artes, traz uma ampliação dos horizontes, dos conhecimentos, né? E isso pode gerar um benefício tão amplo que pode trazer a alguns estudantes a perspectiva de atuar na profissão, né? Capacitando e qualificando nessa área nova, né? Que é de construção de instrumentos.
nós temos na matéria algumas réplicas que nos ajudam a entender as formas de como as coisas são, né, de como podem ser feitas, de forma que uma imagem pode se transformar numa coisa palpável para que o aluno entenda o encaixe, as angulações, a resistência e o acabamento de cada parte, né, das coisas que são feitas, né, que são impressas com a impressora 3D. E a sala de aula é o ambiente mais propício para que isso seja aprendido, né, com a ajuda dos professores, com a interação com os outros alunos, fazendo com que o aprendizado se torne mais fácil, né, mais contextualizado, e com isso se expanda, né, expandindo não apenas os conhecimentos, como ampliando os horizontes para as futuras profissões, para entender mais profundamente como funciona cada instrumento, cada pecinha que o instrumento tem, já que experienciou, né, essa criação, essa formação de cada objeto. Nessa matéria vocês verão que existem vários exemplos de coisas, né, assim, estudos feitos com a impressão 3D. Em alguns países, essa realidade do ensino na sala de aula com a impressora 3D já é uma realidade, assim, como países como a Austrália, Grã-Bretanha, Estados Unidos, e isso faz com que eles estejam à frente, né, de outros países, fazendo com que os próprios alunos construam os seus instrumentos, os seus recursos na sala de aula, assim, fazendo com que eles possam vivenciar de forma lúdica e interativa conceitos complexos, né, que às vezes são abstratos, né, e eles estão trazendo ali para a seara concreta, pegando, né, assim, tendo esse acesso tão direto que os fazem ter outra visão de como são as coisas. No Japão tem uma escola que usou a impressão 3D para crianças que são cegas aprenderem e explorar, pesquisar coisas que não seria possível se não fosse essa inovação. Por isso, é importante que os alunos e professores entendam e percebam o impacto que essa ferramenta pode trazer, né? Porque nós temos que aproveitar os recursos e as tecnologias ao nosso favor para que a gente possa ter um diferencial no nosso trabalho. Mas não podemos esquecer que nem todo mundo tem acesso a essas tecnologias, né, ao estudo em si, às pesquisas, e que a gente precisa pensar também nas situações de pessoas que não têm essa acessibilidade e são de baixa renda, que a gente possa pensar a nossa arte, o nosso estudo para ampliar os horizontes de forma que a gente também dê acessibilidade a outras pessoas mais carentes. E que a gente não apenas estude, mas também trabalhe em prol das pessoas mais carentes para que a nossa música possa ter qualidade, né? Possa dar oportunidade para todos. Que a gente possa levar música e conhecimento aonde a gente estiver.